Bom, vou começar trazendo aquela nossa tradicional introdução sobre alguns fatos aí que aconteceram. A gente vai começar, claro, falando sobre o conflito entre Irã e Israel, também sobre os ataques dos Estados Unidos. No dia 13 de junho, sexta retrasada, Israel atacou o Irã com o argumento de que queria colocar fim à ameaça nuclear e também de mísseis balísticos do Irã. No sábado, dia 21 de junho, houve o ataque dos Estados Unidos ao Irã, entrando mais diretamente na guerra. Na segunda-feira, o Irã atacou a base americana no Catar e na terça, Trump anunciou que Israel e Irã chegaram a um cessar-fogo. Houve uma dúvida ali se aquele cessar-fogo teria sido alcançado mesmo. Trump chegou a dizer para Israel não jogar as bombas, falou que se fizesse isso seria uma violação grave, falou que Israel e Irã estavam brigando há tanto tempo e de forma tão dura que eles não sabem, não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, para não usar o palavrão que elegante Trump usou. Você, Pri. Super elegante. Exato, ele falou what the F they are doing, ou seja, usou ali um palavrão para pedir para os dois baixarem a melhor bola parte foi o palavrão. Não, Américo, se você quiser, fica à vontade. Não. Porque você é esse gentleman, se você falar, tá tudo bem. Não, tem uma imagem a zelar, então deixa o Trump falar o palavrão lá. Mas eu só destaquei isso porque mostra a raiva dele, né? Exato. Não, eu tentei ser delicada aqui, obrigada, Américo. Deu uma explicada aí o que aconteceu, mas vamos lá. E aí, o conflito se estendeu, então, por 12 dias. Segundo informações do Ministério da Saúde iraniano, pelo menos 627 pessoas foram mortas no Irã, 4.870 ficaram feridas. E segundo o Ministério da Saúde de Israel, pelo menos 28 pessoas morreram, todas civis, em Israel, e 3.000 pessoas ficaram feridas. Agora, o que todos se perguntam é qual foi a efetividade desses ataques, principalmente sobre o ataque americano, se de fato ele obliterou as instalações nucleares do Irã, como insistiu Donald Trump. Depois, autoridades, o secretário da Defesa americano, Pete Hegseth, também o general Dan Kane, que comandou todas as operações, usaram adjetivos menos exagerados para falar sobre os ataques. Isso depois que vazou um relatório da inteligência americana falando que os ataques teriam apenas atrasado em alguns meses o programa nuclear do Irã. E aí vou partir então aqui para análise com vocês. Quero saber justamente o que vocês acham, se os ataques eles foram efetivos, se, como o governo americano defendeu, eles cumpriram o objetivo ou não. Vou inverter um pouco a ordem, hoje vou começar com o Lori e depois vou passar para o Américo. Vamos lá, Lori. Boa tarde, pessoal. Bom, os ataques, eles danificaram seriamente as usinas nucleares, as instalações nucleares de Isfahan, Natanz e Fordow, mas eles não servem para parar o programa nuclear iraniano. No dia 10 de junho, quando a Agência Internacional de Energia Atômica fez a última inspeção e constatou que havia 408 quilos de urânio enriquecido a 60%, o Irã comunicou à agência que iria retirar esse urânio que estava em Isfahan, esses 408 quilos, para lugares não revelados, por causa da iminência dos ataques israelenses. Esse urânio, ele não é radioativo. Ele só se torna radioativo quando ele explode ou quando ele é usado num reator para gerar energia ou medicina nuclear. Ele é retirado de acordo com a literatura, as normas, em cilindros de 25 quilos, parecidos com os cilindros dos mergulhadores. Então, ele pode ter sido espalhado por muitos locais, né? Ele pode ser levado num carro comum, né? E ele ficava selado, e a Agência Internacional de Energia Atômica monitorava isso. Por causa dos bombardeios, a gente não sabe onde está esse urânio. E com poucas centrífugas, com 100 centrífugas que cabem numa sala, é possível enriquecê-lo para 90%.
E, por causa dos bombardeios, o Irã está ameaçando sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o que possibilitava essas inspeções. A agência fazia 1,4 inspeção, em média, por dia no Irã. São 274 inspetores da agência, que trabalham no mundo inteiro, naturalmente, mas estavam muito focados no Irã. Então, quando a agência, no dia 10, declarou o Irã em não cumprimento, não foi por causa disso, foi por causa de ter encontrado resíduos de urânio enriquecido em até 83,4%, mas esse urânio ele foi enriquecido há mais de 20 anos, no início dos anos 2000, quando, de fato, o Irã estava com um programa clandestino. E aí o Irã falou que não ia dar explicações sobre esse urânio, porque isso foi no período do regime em que ele estava no Tratado de Não Proliferação, anterior ao acordo de 2015, que ele firmou com os Estados Unidos e com a União Europeia, com países europeus, né? E com a China e a Rússia supervisionando. Então, na visão do Irã, aquele acordo colocou fim ao que era a dívida, digamos, que ele tinha com a Agência Internacional de Energia Atômica, e ele ficou em cumprimento das regras da agência até agora. É claro que enriquecer urânio a 60% vai muito além das necessidades civis. Para a medicina nuclear é 20%, para a geração de energia elétrica é 3,67%, que é o que o Irã fazia, 3,67%, 300 quilos, de acordo com um acordo que foi firmado em 2015 com Barack Obama. Em 2018, Trump rompeu esse acordo. Mesmo assim, durante um período, o Irã continuou cumprindo o acordo, porque a Europa dizia que não adotaria sanções comerciais contra o Irã, que é a forma de pressionar o Irã. Só que os Estados Unidos adotaram sanções secundárias contra países que fizessem negócios com o Irã. Foi depois disso que o Irã, então, começou a enriquecer o urânio acima de 3,67%. A inteligência militar europeia informou aos governos da União Europeia, de acordo com o Financial Times, que foram significativamente danificadas as instalações, mas isso que eu estou dizendo também foi dito pela inteligência europeia, além de ser dito pela Agência Internacional de Energia Atômica. E pelo Irã também, né, Lori? E pela Agência Militar Americana e pela Agência Militar Israelense, todas elas. A mesma coisa, todos disseram a mesma coisa. Mas depois que o Netanyahu e o Trump politizaram o tema, aí as agências não estão mais trazendo outras informações. Uhum. Não, desculpa te interromper, não, é porque o Irã também, o Ali Khamenei, o líder supremo, e também, agora não me ocorre qual outra autoridade iraniana, também falou que eles foram severamente atingidos, né? Eles chegaram a admitir. Foi o ministro de Relações Exteriores, exato. Américo, como você vê esses ataques e os Estados Unidos, né, durante muito tempo evitaram entrar em um ataque junto com Israel, mesmo com o Netanyahu insistindo já há muitos anos para diversas gestões americanas fazerem esses ataques. Como você acha que também a entrada dos Estados Unidos nesses ataques trazem ali uma outra configuração, e o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Bom, excelentes perguntas que precisamos de horas aqui para ficar falando, mas vamos tentar resumir o ponto. Em primeiro lugar, eu queria só falar sobre a politização, aí antes até da gente entrar nessa coisa do que vai acontecer no Oriente Médio de maneira geral, mas essa politização que o Trump fez dessa questão dos relatórios de inteligência, da própria inteligência militar americana, que teria dito que um dos cenários era que a destruição lá nas instalações nucleares do Irã teria sido muito limitada e que isso só iria atrasar o programa nuclear iraniano em alguns meses. O primeiro ponto é que acredito que a gente só vai ter um assessment que seja realmente confiável quando e se
a Agência Internacional de Energia Nuclear tiver acesso justamente a essas instalações. Porque, obviamente, a gente tem visto aí uma guerra de narrativas enorme com relação a essa guerra. Acho que nós temos que tomar muito cuidado para assumir como verdade qualquer uma dessas declarações. É claro que esses ataques causaram prejuízos e danificaram muito essas instalações, nós só vamos saber exatamente qual é a extensão disso quando essa agência tiver acesso, se tiver acesso. Porque até ao Irã interessa talvez dizer que foi tudo mais destruído do que de fato foi, por parte das razões que o Lorival colocou. Porque no final das contas eles podem muito bem continuar tentando fazer uma bomba atômica. Eu já vou entrar nesse aspecto. E o Trump, ao politizar dramaticamente isso, ao exigir ali que o secretário de segurança, por exemplo, o secretário de defesa, o Pete Hegseth, fizesse aquela entrevista coletiva junto com o chefe das Forças Armadas ontem, para tentar apresentar provas irrefutáveis, para mim, ele só aumentou ainda as suspeitas aí do que de fato aconteceu nessas instalações. Porque aquela entrevista coletiva eu acompanhei absolutamente todos os minutos daquela entrevista, eu fiquei muito decepcionado com o que foi apresentado. Eles deram algumas informações, claro, eles teriam limitações do que eles iam falar, até limitações de segurança, não iam abrir segredos militares americanos ali, mas eles não me convenceram de maneira nenhuma. Então, que houve danos, qual é o tamanho desse dano, não se sabe, e certamente não me parece que obliterou tudo, como disse, e insiste o presidente Donald Trump, que é o grande criador de narrativas paralelas aí. Aquela coletiva de ontem foi decepcionante. Se é isso melhor que o Pentágono pode fazer, eu fiquei bem assustado, na verdade. Claro que eles tinham limitações do que eles iam fazer, eles apresentaram algumas informações, mas sobre como a bomba opera, não especificamente nada sobre o que de fato aconteceu, que informações eles teriam de fato sobre o que aconteceu, mesmo com as limitações que eles têm do ponto de vista militar e de segurança. Foi abaixo da crítica. Isso sem falar naquele show patético do secretário de Defesa criticando o trabalho da imprensa, que tem que fazer exatamente o que fez. Dar luz, colocar luz sobre os pontos ali que não estão claros sobre isso, mostrar que a própria inteligência americana, nesse momento, não sabe exatamente o que de fato aconteceu com aquelas instalações nucleares. Então, é absolutamente patética essa crítica, que é uma crítica desde sempre desse tipo de governo, desse regime que está se instalando nos Estados Unidos. Outro aspecto, para ir mais sobre, até complementar um pouco aí o que o Lorival falou, me parece que os sinais que vêm de Teherã são de que a linha dura do regime vai insistir num programa nuclear e provavelmente a discussão ali é que a existência de uma bomba nuclear teria sido a melhor segurança para evitar esses ataques conjuntos que você bem colocou, inéditos aí, envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o território iraniano. Eu não tenho a menor dúvida de que essa linha dura do regime está trabalhando para isso, até porque são sinais claros. Vamos poder potencialmente sair do acordo de não proliferação nuclear, vamos impedir as conversas com a agência internacional. Tudo isso significa que eles querem mergulhar num programa clandestino, muito provavelmente, e deve estar tendo um debate enorme com a linha dura do regime, defendendo a criação, sim, de uma arma nuclear. Então, o Ocidente, que está tentando, aliás, reabrir negociações, né, com o Irã, deveria ficar bastante preocupado, porque os sinais me parece que são esses. E como o Lorival disse, existem possibilidades deles terem movido o urânio, eventualmente enriquecer o urânio. Vai ter outras dificuldades, né? Transformar isso de fato num artefato nuclear, numa bomba, mas me parece que no frigir dos ovos o regime iraniano vai buscar tentar fazer uma bomba. E isso é um outro alerta, porque outros países, não só na região, podem estar pensando exatamente a mesma coisa. Porque, vejam, atacaram o Irã, atacaram as instalações nucleares do Irã, e ninguém mexe, por exemplo, com a Coreia do Norte, que tem também bombas, também é um país considerado pária, também tem sanções. Então, enfim, o cenário não me parece muito bom.
Uhum. E Israel também, né, tem suas bombas, apesar de não permitir nenhum, né, a todos os indícios, apesar de não permitir nenhuma verificação. Sobre essa questão da transferência de urânio, né, que também foi um ponto que foi bem discutido nessa semana, porque havia informações, inclusive, de que eles teriam movido esse combustível, né, o urânio, antes dos ataques, e até Donald Trump falou que enfim, que eles teriam usado ali, tampado com concreto, algumas entradas ali de instalações nucleares e etc. E aí o que se discute é exatamente se eles conseguiram mover ou não esses 400 quilos de urânio, porque continuariam então com esse combustível. E agora, há pouco, também eles estavam discutindo. A CNN obteve informações sobre uma nova tentativa de um acordo com os iranianos, do governo americano, e que essa tentativa seria ali para fornecer até 30 bilhões de dólares para um programa nuclear iraniano, que não seria financiado pelos Estados Unidos, mas sim pelos parceiros árabes dos Estados Unidos na região do Golfo. Então já é uma complexidade ali, né, de tentar convencer esses parceiros a fornecer esses 30 bilhões, já que os Estados Unidos não querem fornecer. E uma outra complexidade, que aí acho que está o ponto crucial, é que os Estados Unidos não querem que o Irã faça qualquer tipo de enriquecimento de urânio. É algo que o Irã diz que não abre mão, inclusive com o Abbas Araqi, né, o chanceler iraniano, dizendo que não ia fazer esse tipo de negociação. Donald Trump, nessa quarta, falou que ia se encontrar, que os Estados Unidos teriam um encontro ali com autoridades iranianas na semana que vem. Não há informações sobre esse encontro, quanto ele aconteceria, e o lado iraniano também fala que não tem nenhum tipo de previsão, né? E aí, eu estava até vendo uma análise de um experiente negociador dos Estados Unidos, que foi o Aaron David Miller. Ele trabalhou entre 85 e 2003 como negociador dos Estados Unidos para o Oriente Médio, e ele estava falando que para uma negociação dar certo, precisa que as duas partes queiram e possam, precisa de um senso de urgência, precisa de um intermediador preparado para implementar vinagre e mel quando for necessário, e ele falou que precisa de um endgame, ou seja, de um acordo ali baseado em um balanço de interesses. E parece que essas premissas, quase nenhuma delas é cumprida, né? E faltam lideranças, é o que ele diz, né? Que faltam lideranças no Oriente Médio e entre esses países, e também dos Estados Unidos, que sejam qualificadas para conseguir trazer algum tipo de acordo, né? Eu